Bom dia a todos, um feliz sábado. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Apesar de algumas distrações que nós tivemos nessa manhã, a minha oração nesse momento é para que o Espírito de Deus se faça presente nesse lugar e no nosso coração. Que nenhuma distração, que nenhuma preocupação, que nenhum barulho externo venha atrapalhar a voz do Espírito Santo de Deus no coração de cada um de nós nessa manhã. Essa semana nós celebramos o Dia Internacional da Mulher e eu fico muito feliz de ver cada uma de vocês aqui, de ver cada uma de vocês envolvidas na obra do Senhor, seja na igreja, seja no seu lar, seja no seu trabalho. Que Deus a abençoe. Que Deus possa derramar uma bênção muito especial na sua vida. Que onde você for, você possa refletir a luz de Cristo para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. E por ser o Dia Internacional da Mulher, eu achei que seria apropriado nós falarmos de uma mulher que a Bíblia descreve como sendo bela e sensata. Algumas outras versões, talvez diriam formosa, inteligente, uma mulher bonita, uma mulher de cabeça boa. Talvez no nosso vocabulário atual nós chamaríamos essa mulher de empoderada. Mas essa mulher, ela não está sozinha na narrativa. Essa mulher, ela está cercada de homens. De um lado, homens tolos, brutos, maus, ignorantes. De outro lado, homens segundo o coração de Deus. Mas esses homens, mesmo sendo segundo o coração de Deus, eles não são perfeitos. Eles erram, eles cometem falhas. Mas esses homens, eles têm a capacidade de ouvir. E ouvindo, eles pensam. Eles se arrependem, eles voltam atrás. E muitos até mudam de atitude. E hoje, nessa manhã, nós vamos ver esse dilema. E eu convido a vocês a irem comigo para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para que juntos nós possamos ler essa história. E eu convido você a tentar identificar de que lado você está nessa narrativa. Capítulo 25 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. É importante lembrar, e eu peço a vocês, que não fiquem cutucando a pessoa do lado, viu? Principalmente se a pessoa do lado for o seu esposo ou a sua esposa. Que o Espírito Santo nessa manhã venha falar particularmente ao nosso coração. 1 Samuel, capítulo 25. E eu convido vocês a mais uma vez que nós possamos fechar os nossos olhos e buscar o Espírito Santo antes de nós lermos a palavra de Deus. Querido Deus, nós estamos aqui nessa manhã com o nosso coração aberto para ouvir da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito e somente Ele que venha falar ao nosso coração nessa manhã. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. A música que nós cantamos hoje aqui no louvor foi uma música muito própria para esse momento. 2 caminhos a seguir, 2 senhores a lutar, uma escolha, uma decisão. E na mensagem de hoje vai ficar claro para vocês essa batalha todo o tempo, esses 2 lados e a possibilidade de escolha.
Sabe que todos nós temos dentro de nós duas forças que batalham e que lutam para tomar conta, para governar a nossa vida. Em Cristo, todos nós temos beleza interior. Todos nós temos uma beleza que se manifesta por meio do Espírito, mas ao mesmo tempo, todos nós temos dentro de nós uma fera, uma besta, a maldade que se manifesta por meio da carne. Essa é a constante batalha, a constante luta que Paulo fala nas suas cartas. A luta entre o espírito e a carne. A luta entre o bem e o mal. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E nós vemos essa batalha constante na nossa vida. E é interessante nós notarmos que nós nunca estamos neutros com relação a essas duas forças, essas duas potências que existem dentro de nós. Nós nunca estamos neutros. Ou você está sendo submetido ao Espírito, ou automaticamente você vai estar se submetendo à carne. Eu costumo comparar a nossa vida com espiral. Nós nunca estamos andando em círculo. Na nossa vida espiritual é como se fosse um espiral. Ou nós estamos subindo, ou nós estamos descendo. Ou nós estamos progredindo, ou nós estamos regredindo. Ou nós estamos sob o domínio do Espírito, ou nós estamos sob o domínio da carne. E é interessante também nós percebermos que aquela força a qual nós nos submetemos com maior frequência, em algum momento, ela passa a dominar na sua vida. Primeiro livro de 1 Samuel, capítulo 25, e nós lemos o seguinte: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde havia vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. A história desse capítulo, do capítulo 25 de 1 Samuel, é a história de Nabal, Abigail e Davi. Mas a história começa com uma notícia triste. Ela começa nos dizendo que Samuel morreu. Samuel, o grande líder e profeta de Israel, aquele que era o conselheiro não apenas de Saul, mas também de Davi, agora estava morto. E talvez esse verso esteja aqui no início desse capítulo, para que nós possamos ter alguns indícios, para que nós possamos tentar entender como estava o coração de Davi nesse momento. Davi, ainda muito novo, havia sido ungido como futuro rei de Israel, o rei escolhido por Deus, mas esse reino estava demorando para chegar. Davi, nesse momento, no momento dessa história, ele ainda não era rei. Pelo contrário, ele era fugitivo. Davi estava fugindo e se escondendo de Saul, porque Saul queria matá-lo. E depois de tantos anos fugindo, se escondendo e sofrendo por causa disso, Davi ainda perde em Samuel um amigo e um mentor espiritual. E assim nós podemos tentar entender o que se passava no coração de Davi nesse momento. Talvez ele se sentisse como muitos de nós nos sentimos quando passamos por longos períodos de sofrimento na nossa vida. E é nesse momento, quando a vida espreme Davi, quando a pressão da vida esmaga Davi, quando a pressão do sofrimento recai sobre ele, que ele põe para fora o que está no seu coração. São nos momentos em que a vida nos espreme, nos momentos em que a vida nos esmaga, que nós deixamos vir à tona quem nós verdadeiramente somos. Algumas semanas atrás, eu acredito que muitos aqui acompanharam, nós vimos a tragédia que aconteceu em Petrópolis por causa das enchentes lá no Brasil. E eu conversava com um amigo, porque nós fomos pastores lá naquela igreja por alguns anos, e conversando com um amigo, ele desabafava sobre a sua tristeza de ver que em meio a tanto sofrimento, ainda existiam pessoas que conseguiam
agravar, intensificar o sofrimento por meio de arrastões, por meio de se aproveitar da bondade dos outros, por querer tirar vantagem da situação. E foi no meio dessa tragédia que eu me deparei com a seguinte frase: a calamidade desperta em uns o mal, em outros o altruísmo. Há também os indiferentes. No entanto, é no caos que nós conhecemos melhor quem somos. Davi estava num momento de caos em sua vida. O sofrimento, a pressão estava esmagando Davi. E o que será que ele deixou vir para fora nesse momento? O que será que nós colocamos para fora quando passamos por momentos de sofrimento? Será que a sabedoria, a paciência, a perseverança, a resiliência, a semelhança com Cristo Jesus, que tudo sofreu sem reclamar? Ou será que o que nós deixamos vir à tona é a carne, é o ódio, a vingança, a raiva? A história nos conta, e a história dessa manhã ela está dividida em 2 momentos. E no primeiro momento, só um minutinho que eu preciso voltar aí. No primeiro momento, nós vamos perceber que na nossa vida, a fera é liberta quando nós vivemos para nós mesmos. Vocês podem repetir isso comigo para que grave na sua mente e no seu coração? A fera é liberta quando vivemos para nós mesmos. Quando a prioridade da sua vida é você mesmo, quem vai dominar a sua vida é a carne. Lembrem disso. E nós vamos continuar a leitura bíblica, a partir do verso 2. Certo homem de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua esposa era Abigail. Ela era mulher bela e sensata, mas o seu marido, descendente de Calebe, era tolo e mau. Aqui nós somos introduzidos a 2 novos personagens. A beleza de Abigail. Abigail, ela brilha aos nossos olhos como sendo uma mulher de caráter, uma mulher de uma beleza interior que refletia no seu exterior. Mas Abigail era casada com um homem, e esse homem era chamado de Nabal. E talvez a única coisa que a Bíblia fale de bom desse homem é que ele era descendente de Calebe. Ou seja, ele vinha de uma família boa, mas ele, Nabal, ele era tolo, mau. Ellen White descreve como mesquinho, mal-humorado, insensato. E esse era Nabal. Na verdade, o seu nome, Nabal, descreve a sua identidade, porque o nome Nabal significa literalmente tolo. E se Abigail é honrada por sua beleza nessa história, de Nabal nós não temos muito o que dizer. E se nós continuarmos a leitura a partir do verso 4, nós vamos ver que Davi, com os seus homens, com o seu bando, andava pelo deserto, fugindo de Saul. Os homens que acompanhavam Davi eram homens que conheciam da popularidade de Davi, haviam ouvido das histórias de vitória de Davi. Eles sabiam que Davi era o ungido do Senhor, o rei futuro de Israel, escolhido por Deus. E, ao mesmo tempo, eles não estavam muito contentes com o governo de Saul, porque era um governo que não tinha Deus como centro. O governo de Saul era um governo que oscilava entre tentar fazer o bem, mas, ao mesmo tempo, tentar fazer a sua própria vontade. E esses homens não estavam felizes com isso, e então eles começam a seguir Davi, acompanhar Davi, fugir junto com Davi. E no meio dessa fuga, a Bíblia nos conta que Davi anda ali pelo deserto, ele chega na cidade de Parã, terras de Nabal,
se estabelece ali por algum tempo, e em determinado momento, depois de algum tempo, ele pede para que 10 de seus homens subam até Nabal, saúdem Nabal e façam a ele um pedido simples, por mantimento, por pão, por água. E nós vemos a partir do verso 6 o pedido que Davi fez a Nabal. Ele disse a seus servos: digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando as suas ovelhas, e quando seus pastores estiveram conosco, nós não o maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada do que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que você puder. Davi estava pedindo a Nabal apenas mantimentos. No período que eles estiveram ali, e Davi e seus homens explicam a Nabal, no período que nós estivemos aqui na sua terra, nós não fomos o mal para você. Pelo contrário, nós fomos o bem. Sabe, Nabal, o deserto não é um lugar seguro para pastores. Mas Davi, o nosso líder, ele é um guerreiro. Nós somos guerreiros e nós protegemos os seus pastores. Nós cuidamos dos seus servos. Nada do que era dele se perdeu. Nós fizemos o bem, nós fomos o bem para você enquanto estivemos aqui na sua terra. Então, se lhe parecer bem, já que estamos num período de festa, de hospitalidade, quem sabe você divide um pouco do que você tem conosco. Esse foi o pedido de Davi, um pedido amigável, de alguém que prestou algum serviço e o fez de graça, e agora simplesmente pediu que, quem sabe, um pouco de mantimento fosse dividido com eles. E nós vemos então a resposta de Nabal, a partir do verso 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar do meu pão, da minha água, da carne do meu gado, que abati para os meus tosqueadores, e dá-lo a homens que vêm, não se sabe nem de onde? Essa foi a resposta de Nabal. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que ele é? Para vir aqui tirar o que é meu. Quando Nabal menciona o pai de Davi, ele está querendo dizer assim, eu sei quem ele é. Eu conheço Davi. Eu já ouvi falar dele. Muitos servos estão fugindo do seu senhor. Ele é só mais um. Eu não vou tirar do meu pão, da minha água, do meu gado, que eu abati para os meus tosqueadores, para dar para Davi. Ele não merece, eu não vou fazer isso. E aí vocês percebem que Nabal, ele não apenas nega pão e água, o básico para a sobrevivência, mas ele também insulta Davi. Nabal insulta Davi. Davi, ele fez o mal, ele fez o bem para Nabal, de graça, sem esperar nada em troca. Mas Nabal insulta Davi. E eu pergunto para vocês, quem estava no foco, no coração de Nabal, neste momento? Ele mesmo. É o meu gado, a minha água, o meu pão, o meu, tudo é meu, tudo é para mim e tudo é sobre mim. Nabal era o foco. E a fera é liberta dentro de nós, a maldade é liberta quando nós vivemos uma vida para nós mesmos, uma vida onde o foco está em nós mesmos. Deus, ele nos abençoa ricamente. Deus nos abençoa a nossa saúde física, nossa saúde emocional. Deus nos abençoa materialmente. Mas do que serve todas essas bênçãos que Deus nos dá, se nós não usarmos essas bênçãos para abençoar outros? As bênçãos que Deus nos dá deveria fazer de nós um canal de bênção para as outras pessoas.
Davi fez o bem, e o que ele recebeu em troca? Ele recebeu insulto, porque no coração de Nabal era ele quem reinava. E quando nós somos centro da nossa própria vida, o mal, a fera, é liberta dentro de nós. É a carne quem domina. E quando quando Davi é insultado, qual você acha que foi a resposta de Davi? Você conhece Davi, você conhece o livro de Salmos. Qual será que foi a resposta de Davi? O Davi que nós conhecemos, eu imagino que talvez tivesse respondido: paciência, paciência, está tudo bem, vamos orar pelo nosso inimigo. Ou então, já que nós não conseguimos pão, que tal nós jejuarmos? Está tudo bem, Deus vai prover. Essa seria a resposta do Davi que nós conhecemos, não é mesmo? Mas nós vamos ver a partir do verso 13, a resposta real de Davi. Leiam comigo na Bíblia, verso 13 e verso 21. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. E assim o fizeram. E também Davi. Cerca de 400 homens o acompanharam, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Verso 21. Davi pensava assim: de nada me adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Do que adiantou eu gastar do meu tempo, das minhas forças, dos meus homens, para proteger as coisas de Nabal lá no deserto? A mim ele pagou o bem com o mal. Então ponham as suas espadas na cintura, porque hoje nós vamos até Nabal. Verso 22. Que Deus castigue Davi. O original diz: que Deus me mate, caso pela manhã eu deixe vivo um homem sequer, de todos os da casa de Nabal. Essa foi a resposta de Davi. Um lado de Davi que talvez nós não conhecíamos. Um Davi que talvez até então nós não tínhamos visto na narrativa bíblica. Nesse capítulo parece que Davi chega assim num limite. No momento em que ele é pressionado pela vida. O que ele deixou vir à tona do seu coração? O Davi que nós conhecíamos era um Davi que estava sempre louvando a Deus. Um Davi que glorificava o nome de Deus independentemente das circunstâncias. Era um Davi que sabia que existiam inimigos, que os inimigos iriam persegui-lo, mas que ainda assim ele tinha um Deus que era maior do que os seus inimigos. O Davi que nós conhecíamos era um Davi que lutava as batalhas do Senhor e em nome do Senhor. Eu tenho certeza que você lembra e talvez tenha vindo na sua mente as palavras de Davi quando ele vai enfrentar Golias. E ele diz: você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Esse era o Davi que nós conhecíamos. Um Davi cheio de Deus, que lutava as batalhas do Senhor. Mas nesse momento da história, nós vemos um Davi cheio de si mesmo, lutando as próprias batalhas, buscando vingança por causa de prejuízos pessoais. O meu tempo, a minha força, os meus homens, que eu gastei para cuidar das coisas de Nabal, e ele pagou a mim o bem com o mal. E isso não ia ficar assim. E eu pergunto a você, na sua vida, quando você é insultado, quando pagam o bem que você faz com o mal, quando seu orgulho é ferido, quando seus direitos são desrespeitados, o que é que vem à tona na sua vida? O que é que você põe para fora do seu coração? Quem domina a sua vida nesses momentos? Sabe aquele momento que você se esforça e você dá o seu melhor para preparar aquela programação da igreja e você vai lá e faz a programação acontecer, mas ninguém reconhece?
Ou então aquele momento que você sai de casa cheio do Espírito Santo, mas alguém te corta no trânsito, quase provoca um acidente. Como você reage? Aquele dia que você trabalhou duro, o dia inteiro, você chega em casa cansada, sem força nenhuma, mas ainda assim você vai lá e prepara carinhosamente uma refeição para a sua família. Pode não ser um banquete perfeito, mas você fez com o seu coração. E além de não receber nenhum obrigado em troca, você ainda ouve reclamação. Ou talvez aquele dia que você sai de casa e vai para o trabalho e você sabe que a casa que você tem para trabalhar é terrível, é uma bagunça. E você vai lá e ainda assim dá o seu melhor para deixar aquela casa brilhando. E quando você chega em casa, no final do dia, você recebe uma mensagenzinha reclamando que o canto do armário, lá do basement, que nem responsabilidade sua era, está sujo. E eu sei que pode parecer que eu estou desabafando, mas são apenas exemplos, viu? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Quando você enfrenta esse tipo de momento, de situação na sua vida, quando a pressão da vida te espreme, o que é que vem para fora? O que é que domina o seu coração? A carne ou o espírito? Esse foi o primeiro momento da história. Mas existe um segundo momento. E o segundo momento da história, ele está aqui para nos mostrar que existem escolhas, que é possível fazer diferente. E esse segundo momento, ele é introduzido a nós por meio de Abigail, uma mulher descrita como sendo bela e sensata, uma mulher formosa e inteligente. Inteligente, a raiz da palavra inteligente, intus, ligere, ler dentro. Uma mulher que conseguia ver o ser das coisas. E se dentre tantas virtudes, dentre tantas palavras que o autor do texto poderia escolher, dentre tantas palavras que descrevem em Provérbios e durante toda a Bíblia, uma mulher virtuosa, o autor do texto escolheu apenas duas, bela e sensata. Eu acho que isso tem algo para nos dizer essa manhã. E falar de beleza na nossa sociedade atual não é uma tarefa simples e fácil. Porque se de um lado existe uma busca exagerada por um padrão estético e que gera em uns até uma repulsa com relação a isso, de outro lado, existe um culto ao feio e às coisas más. A beleza na nossa sociedade, nessa sociedade pós-moderna, ela é vista como subjetiva, como relativa. O que é belo para você pode não ser belo para mim. E o que é belo para mim pode não ser belo para você. Você escolhe o que você quer chamar de belo. O ditado diz que a beleza está nos olhos de quem vê, não é isso mesmo? Palavras da pós-modernidade, não minha, não da Bíblia. Eu convido hoje vocês para que nós possamos lançar um olhar um pouco mais profundo a respeito da beleza nessa manhã. Se o autor do texto colocou essa qualidade, essa virtude aqui, é porque ela tem importância na nossa vida. E eu convido vocês para que nós possamos olhar de uma forma um pouco mais profunda sobre essa questão da beleza. Se nós voltarmos à Bíblia, talvez pensando na questão da beleza, o primeiro verso que vem à sua mente, ou pelo menos foi o primeiro que veio à minha mente, foi Provérbios de Salomão. Enganosa é a beleza, não é mesmo? E quando nós olhamos para a beleza vista apenas pelo seu lado material, essa beleza que apenas os nossos sentidos conseguem tocar, a beleza que você vê com os seus olhos, a beleza que você toca com as suas mãos, essa beleza que apenas os nossos sentidos alcançam, ela pode sim ser enganosa. O que não significa que ela não é importante. Nós vamos ver no decorrer dessa manhã que essa beleza ela é sim importante. Em alguns momentos ela é até necessária.
mas nós precisamos olhar para a beleza de uma forma transcendente. Isso significa olhar para a beleza com um olhar que atravessa esse exterior, que atravessa esse material, um olhar que atravessa o que os nossos olhos conseguem ver e chega no ser das coisas. E o ser das coisas é Cristo, e a verdadeira beleza aponta para Cristo e precisa ser vista sob o aspecto divino. A Bíblia, ela é repleta de versos que falam claramente de beleza, ou que então remetem à ideia de beleza. Eu separei alguns poucos aqui para nós nessa manhã. Salmo 45, verso 2, falando do Messias, a Bíblia diz o seguinte: ó Rei, tu és o mais belo dos filhos dos homens. Salmos, capítulo 8, verso 13, você conhece esse verso e deve ter ele de cor na sua mente. Esse salmo nos diz que quando os nossos olhos contemplam os céus, as estrelas, a beleza de toda a criação de Deus, nós reconhecemos o quão pequeno nós somos. Mas ainda assim, Deus olha lá do céu e se importa conosco. Romanos, capítulo 1, verso 20, nos diz que por meio da beleza da criação, nós entendemos os atributos invisíveis de Deus, por meio da beleza da criação. Salmo 50, verso 2, desde Jerusalém, a cidade da perfeita beleza, Deus resplandece. A glória de Deus, ela resplandece do meio da perfeita beleza. E por fim, Filipenses, capítulo 4, verso 8. Eu estou tentando mudar aqui, agora sim. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E talvez você esteja olhando para esse texto procurando a palavra beleza, mas ela não está ali, não é mesmo? Mas eu pergunto para você, pode algo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e bom ser algo feio? De forma nenhuma. E é através desse texto que nós conseguimos agora começar a vislumbrar o que significa ver a beleza de uma forma transcendente. Sergius Bulgakov, um dos maiores pensadores e teólogos do século XX, ele escreveu essa frase: Deus é bom, Ele é a própria bondade. Deus é verdadeiro, Ele é a própria verdade. Deus é glorificado e a sua glória é a própria beleza. Deus, Ele é a fonte da beleza, da bondade e da verdade. Ele é a própria beleza. Deus é a própria bondade, Deus é a própria verdade. Essas três qualidades, esses três atributos encontram perfeita coincidência com Deus e perfeita harmonia com Deus. E, ao mesmo tempo, essas três qualidades, elas formam uma realidade única e indivisível. E eu peço que vocês guardem essas palavras, porque isso é como se fosse um quebra-cabeça, é um caminho que nós estamos percorrendo e aos poucos as peças vão se encaixando. Beleza, bondade e verdade, elas formam juntas uma realidade única e indivisível. Ellen White, ela nos diz no livro Patriarcas e Profetas, página 595, o seguinte: ao educar os jovens, é tarefa dos pais e professores cooperarem com o plano de Deus. Cada habilidade adquirida,
cada dom que nos foi concedido pelo Criador deve ser usado para a sua glória e para a edificação de quem? Minha própria? Não, para a edificação dos outros. Guardem isso. E o texto continua. Se esse princípio recebesse a atenção que merece, haveria uma mudança radical em alguns métodos de ensino atual. Em vez de apelar para o orgulho e para a ambição egoísta, os educadores procurariam despertar no educando o amor pela bondade, verdade e beleza. 3 atributos que formam uma realidade única e indivisível: bondade, verdade e beleza. Para tornar isso assim um pouco mais fácil de ser compreendido, mais simples, sabe que eu costumo repetir todos os dias para os meus filhos, porque eu quero que desde a pequena idade eles já tenham isso claro na mente deles. Eu costumo dizer para eles que não existe uma verdade que seja má e feia. Não existe um bem que seja feio e falso. Não existe nada que seja belo e, ao mesmo tempo, seja falso e mau. Vocês percebem por que esses 3 atributos formam juntos uma realidade indivisível? Não é possível nós termos algo que seja bonito, que seja belo, e que, ao mesmo tempo, seja mau e seja falso. E por que isso é tão importante? E agora eu quero que vocês pensem um pouco, principalmente nós como pais. Eu quero convidar vocês a fazer um exercício comigo. Esse exercício, na verdade, ele serve para todos, para os pais, eles servem para as crianças, eles servem para os jovens, para os adolescentes. Eu quero que vocês parem e pensem sobre os desenhos, sobre os filmes, sobre os programas de TV, sobre os jogos que nós estamos consumindo hoje em dia. Se você fizer uma busca rápida na sua memória, talvez você vai perceber que hoje em dia, talvez na maior parte das vezes, aquele personagem do livro, do filme, do desenho, o personagem belo, bonito, o príncipe, ele é mau, ele comete maldades, enquanto o personagem feio, o monstro, o ogro, é bonzinho, é o que comete ações boas. Não é assim que aparece em muitos dos desenhos e filmes e livros e games de hoje em dia? O belo é retratado como sendo mau, o vilão, enquanto o feio, o monstro, é o bom. Existe uma incoerência, uma inconsistência entre esses 3 atributos. E aí, sabe qual que é o resultado disso? As nossas crianças crescem pensando que nem tudo que é belo é bom. E, ao mesmo tempo, que nem tudo que é feio é realmente mal. E aí nós temos uma glamorização da maldade. A maldade, ela se torna não apenas aceitável, mas se torna também passível, digno de ser seguida, de ser imitada. Deus, Ele é esses atributos. Deus é belo, Deus é bom e Deus é a própria verdade. Quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o universo, Deus compartilha desses atributos com a sua criação. E ao final da criação, Deus diz que tudo que Ele criou era bom. Tudo que Deus criou era belo, era muito bom. E Deus colocou dentro do ser humano um desejo pela contemplação daquilo que é bom e daquilo que é belo. Nós somos atraídos por aquilo que é belo. E aí, sem percebermos, e para vocês verem como isso é sutil, muitas vezes, sem percebermos, nós estamos sendo atraídos para esse personagem belo, porque nós somos atraídos pela beleza, e nós estamos aceitando e até torcendo para a maldade que ele pratica. A maldade se torna algo aceitável,
digno de ser seguido e imitado. E se isso fosse tudo, mas não é. Existe algo ainda mais grave do que isso. A contemplação do que é feio acaba com a sensibilidade das pessoas, principalmente das crianças. E quando eu falo principalmente das crianças, é porque as crianças estão em formação. As crianças, elas ainda têm um longo caminho para percorrer, para se tornarem realmente quem elas serão. A contemplação do que é feio acaba com a sensibilidade das crianças. E com isso eu estou querendo dizer que então a beleza das coisas importa? Sim, a beleza das coisas importa. Ela não é tudo, ela não é suficiente, mas ela é importante e necessária. E vocês podem talvez fazer um teste para entender o que isso significa. Peguem algumas crianças e levem-na para o meio da natureza para contemplar um pôr do sol. Para mim, não existe talvez nada, é uma das coisas mais belas da criação de Deus, um pôr do sol. Aquele show de luzes naturais. Mas talvez muitos de nós, ou das nossas crianças, dos nossos jovens, não consigam ficar contemplando um pôr do sol por 30 segundos. Já está na hora de ir embora? A gente já pode brincar? Está boring ficar aqui, né? Coloquem esses mesmos jovens, essas mesmas crianças, ou até nós mesmos, para jogar videogame, para assistir um filme. Talvez a gente passaria ali horas e nem perceberia. Por quê? Porque o nosso coração, o coração das nossas crianças, dos nossos jovens, não está mais sensível à beleza. E qual que é o perigo disso? O perigo disso é que a percepção da verdade depende de um coração sensível à beleza e entregue à bondade. Ouçam bem isso. A percepção da verdade sobre Deus, depende de um coração sensível à beleza e entregue à bondade. Eu falei para vocês anteriormente que aqueles 3 atributos, bondade, verdade e beleza, eles formam uma realidade única e indivisível. Mas a cabeça da criança, logo nos primeiros anos de vida, ela ainda não consegue abstrair. A criança, ela não consegue transcender. Para a criança, tudo é literal. Tudo é o que é. Para a criança, ela enxerga aquilo que os olhos dela estão vendo. E é interessante que a gente, adultos, nós temos costume de usar muitas figuras de linguagem. E eu lembro que uma vez nós falávamos sobre algo que era muito caro, e meu esposo falou assim, nossa, para comprar isso eu tive que vender um rim. E as crianças perguntam, então quer dizer que o pai só tem um rim agora? Não. Mas eles não entendem a figura de linguagem, eles não conseguem abstrair. Sabe quando você fala assim, nossa, custou o olho da cara? A criança até arregala o olho. Quer dizer que ficou cego, então? Eles não abstraem, eles não conseguem transcender. Essa é uma habilidade que eles vão adquirir posteriormente na vida. A criança, ela é movida por 3 motores: inteligência, vontade e afetividade. O problema é que a inteligência e a vontade não nascem com a criança. A inteligência e a vontade, elas dependem da razão. E, por isso, é uma habilidade que a criança vai adquirir com o tempo, futuramente, com a maturidade. E aí você pode, às vezes, pensar assim, ah, não, mas o meu filho, ele desde pequeno já sabe o que quer. Isso não é desejo. E quer dizer, isso não é vontade, isso é apenas desejo. O desejo, nós temos, ele vem do impulso. A vontade, ela depende da razão. E ela é adquirida posteriormente. Nos primeiros anos da vida das crianças, do 0 até os 5, 6 anos de idade, a criança ela é literal. Ela somente enxerga aquilo que ela vê.
E no fundo nós pais sabemos disso, mas talvez a gente não dá a atenção que merece. Porque quando uma criança faz algo errado, o que a gente fala para ela? Não faz isso que é feio. A gente não fala que aquilo é mal. A gente fala que não é o quê? Bonito. A gente fala que algo é feio, porque a criança ela ainda não consegue abstrair e entender o que é bom, o que ela é mal. Mas ela tem plena capacidade de entender o que é bonito e o que é feio. E é por isso que nos primeiros anos de vida, e para entender a realidade, a real beleza, a gente precisa voltar lá para os primeiros anos de vida, que é quando essa noção de beleza é formada. É nos primeiros anos de vida que a criança precisa ter contato com o que é belo materialmente, com a criação de Deus, porque é através da beleza da criação que nós entendemos todos os outros atributos invisíveis de Deus. Deus se revela por meio da sua criação. A criança precisa estar em contato com as belas histórias da Bíblia. A criança precisa conhecer a beleza de uma música que eleva o caráter e aponta para o Criador. Nos primeiros anos de vida, a criança precisa entender e saber discernir o que é belo do que não é. Porque quando a criança ela consegue discernir o que é belo do que não é, na fase posterior, dos 6 até os 10, 12 anos de idade, ela vai estar mais predisposta a conceber o que é verdade. Porque é depois dos 6, dos 7, até os 10, 12 anos de idade, que a criança, então, agora começa a tentar entender o mundo, como funciona. A criança começa a usar a razão e tentar entender o ser das coisas. E nesse período é importante que exista o que a filosofia chama de princípio de não contradição. Isso é uma coisa simples. O que é, é. O que não é, não é. Se algo é belo, é bom e é verdadeiro. Se algo é feio, é mau e é falso e não deve ser seguido. É simples. A criança que ela é bem formada nesses primeiros anos de vida e é educada a reconhecer a beleza das coisas, que tem a sua mente povoada pela beleza, ela chega numa idade maior com a capacidade de perceber a verdade. Ellen White, ela nos fala novamente no livro O Maior Discurso de Cristo, página 26, e prestem atenção nesse texto. Os limpos de coração. Ela está falando de quem? De quem tem um coração mau, feio? Os limpos de coração percebem o Criador nas obras de sua poderosa mão, nas belas coisas que enchem o universo. As verdades ocultas aos sábios e entendidos são reveladas a criancinhas. A beleza e preciosidade da verdade, não percebida pelos sábios do mundo, estão sendo constantemente desdobrada aos que experimentam um confiante desejo de conhecer e cumprir a vontade de Deus. E agora percebam no próximo texto. Discernimos a verdade mediante o tornar-nos nós mesmos participantes da natureza divina. Nós discernimos a verdade por meio de tornarmos participantes da natureza divina. E algo que é feio, algo que é mau, não é compatível com a natureza divina. E é por isso que precisa haver uma coerência, uma consistência naquilo que nós estamos apresentando para os nossos filhos. Eles precisam ver que existe coerência entre a beleza e a bondade, para que assim eles consigam perceber a verdade. Eles precisam perceber que aquilo que é feio é mau e não deve ser seguido, porque aquilo é falso, aquilo não é verdadeiro. E talvez muitos dos jovens hoje que abandonam a fé e começam a tomar a verdade por relativa,
é porque nos primeiros anos foram expostos a uma incoerência, uma inconstância entre esses princípios e essas virtudes. E eu termino com o seguinte texto para que nós possamos voltar então para a palavra de Deus, para a Bíblia. Platão, no seu livro da República, ele falou o seguinte: a beleza é a expressão da bondade. Ela proporciona ao homem um choque saudável de realidade, retirando-o de si próprio. Ela abre o seu coração e a sua mente, levando-o à transcendência. A beleza é a expressão do quê? Da bondade. Ela causa em nós um choque saudável de realidade, nos retirando de nós mesmos, da nossa bolha, fazendo com que nós consigamos olhar para fora, olhar para o outro e não apenas para nós mesmos. E eu estava pensando em algum momento em que eu tive esse choque saudável com a realidade e eu não precisei nem buscar muito longe. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu não sei quantos de vocês também conseguiram experimentar esse choque saudável com a realidade na semana passada aqui na nossa igreja. Eu lembro que ao final da mensagem, ao final do sermão, no final da oração, uma música começou a tocar, a música do Pai Nosso. Eu abri meus olhos e quando eu olhei para frente dessa igreja e eu vi essa cruz. E a arquitetura dessa igreja é uma arquitetura bonita, é uma arquitetura bela, é uma arquitetura que atrai o nosso olhar. E junto com aquela cruz que eu estava vendo, eu comecei a ouvir então a música do Pai Nosso, uma letra bíblica, palavras do próprio Jesus. E só nisso nós já temos um poder inimaginável nessa música. E a beleza do piano, da música que entrou nos meus ouvidos. Eu não tenho palavras para descrever o que eu senti nesse momento. Mas o que eu posso dizer é que a beleza desse conjunto me tirou de dentro de mim mesmo e me apontou Cristo e somente Cristo naquele momento. Eu tive essa experiência saudável com a realidade que me tirou de dentro de mim. E eu queria compartilhar com vocês, porque talvez você também tenha experimentado algo parecido. Nós voltamos para a Bíblia agora, nesse momento, para nós percebermos que nesse segundo momento, se no primeiro momento da mensagem, nós percebemos que a fera, a maldade, é liberta quando o foco da nossa vida está em nós mesmos. Nesse segundo momento, nós vamos ver que a beleza cresce dentro de nós, através do serviço ao outro. Nós vamos voltar para a palavra de Deus no verso 14, onde agora entra em cena Abigail, uma mulher bela e sensata. E agora, tendo esse olhar mais profundo sobre a beleza, nós vamos conseguir tirar lições importantes das ações dessa mulher. No verso 14, nós vemos que o servo de Nabal, procurou por Abigail e começou a contar a ela tudo o que havia se passado. Ele contou a Abigail e eu imagino ele sussurrando, porque Nabal não podia ouvir. E ele conta para Abigail como Davi mandou alguns de seus homens para falar com Nabal, para pedir para Nabal simplesmente pão e água, o básico do mantimento. Mas o seu esposo não apenas negou o pão e a água, mas ele também insultou Davi. E o servo então conta a Abigail que durante o tempo que eles estiveram no deserto, Davi e seus homens os haviam protegido, haviam cuidado deles. Davi havia sido bem para eles. E percebam que o servo também é sábio, porque ele não diz a Abigail o que fazer. Ele apenas diz no verso 17, agora, leve em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar
com ele. Até os servos conheciam Nabal. E quando eles queriam falar, quem eles tinham que buscar? Abigail. Porque eles sabiam que Nabal era tão mau que não era possível nem sequer conversar com ele. Abigail é o oposto. Abigail, ela ouve. E essa talvez é a primeira lição que eu tiro para a minha vida de uma mulher bela e sensata. Uma mulher bela e sensata, ela ouve. E ela ouve atentamente. Quantos de nós, muitas vezes, estamos tão envolvidos com uma rotina de trabalho, de casa, de afazeres, de redes sociais e tantas outras coisas que tomam o nosso tempo e a nossa atenção, que nós não dispomos do tempo e da vontade de ouvir as pessoas. Ouvir o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, não dispomos do tempo e da vontade de ouvir a pessoa que trabalha do nosso lado, o nosso amigo, o nosso chefe, não dispomos sequer do tempo e da vontade de ouvir a voz de Deus e do Espírito Santo. Mas uma mulher bela e sensata, ela ouve, e ouve atentamente. E no verso seguinte, verso 18, começa a nos contar então o que essa mulher bela e sensata, que ouve atentamente, o que ela faz então? Imediatamente, em outras versões diz, a toda pressa, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas cheias de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figo prensado, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos, vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Nabal nega pão e água. Abigail prepara uma refeição, um banquete completo, com direito até à sobremesa. E ela pede, então, para que seus servos levem isso até Davi. E eu acho interessante que a Bíblia nos fala que Abigail, ela agiu rápido, imediatamente, a toda pressa. E eu quero que vocês prestem atenção que talvez essa seja a parte mais importante da mensagem. A cabeça da mulher bela e sensata, ela funciona dessa forma. Se existe um problema, se um problema foi criado, nós precisamos buscar uma solução. Não importa quem criou o problema. Abigail, ela não foi tirar satisfação com Nabal e querer acusá-lo de que por causa desse jeito dele, que ele nunca muda, esse jeito grosso dele, tolo, olha o problema que ele havia causado e agora estava trazendo para sua casa. Não, não foi isso que a mulher bela e sensata fez. Se existe um problema, se um problema foi criado, não importa quem criou, vamos buscar uma solução. E agora sim vem a parte mais importante dessa mensagem. E eu quero que você preste atenção para você entender, para você realmente entender o que eu estou querendo dizer. A Bíblia nos fala que Abigail agiu rápido, depressa, imediatamente, mas não de forma precipitada. No momento em que o problema se apresentou a Abigail, no momento em que o perigo na sua casa era iminente, no momento em que a vida dela, do esposo dela, dos servos e de todos da casa dela corria perigo, o que foi que ela fez? Nesse momento, a Bíblia não nos diz que Abigail se retirou para os seus aposentos, para orar, para buscar ao Senhor e saber o que ela deveria fazer. Não, ela não tinha tempo para isso. Davi estava vindo e ele ia matar todo mundo. Ela não tinha tempo para isso. E com isso eu não estou dizendo que nós não devemos orar. Prestem atenção, é algo muito mais sério e mais profundo que isso. Abigail, ela agiu rapidamente porque ela estava preparada para agir. Abigail, ela era uma mulher de constante comunhão
com Deus. Abigail não precisou orar nesse momento, porque com certeza ela já havia orado antes. Ela havia se antecipado ao problema. Ela já tinha uma constante comunhão com Deus, que mostrava a ela o que ela devia fazer. Porque existem momentos na nossa vida que nós precisamos agir rapidamente. Você nunca foi pego de surpresa? Você nunca foi pego em uma situação que você precisava, naquele exato momento, tomar uma decisão? Há momentos em que a vida nos pega de surpresa. Há momentos em que nós estamos no meio do fogo. E no meio do incêndio, não adianta você querer ir encher os seus reservatórios de água. No momento do incêndio, o seu reservatório já precisa estar cheio, porque senão não vai dar tempo. E Abigail era uma mulher de constante comunhão com Deus. A vida dela já estava cheia de Deus. Prestem atenção no que Ellen White nos diz no próximo texto. Livro Filhas de Deus, capítulo 14. Ellen White nos diz assim: a partir dessa história, nós podemos ver que há circunstâncias sob as quais é apropriado que uma mulher atue pronta e independentemente, agindo como? Agindo de acordo com aquilo que ela acha que é o certo? Agindo com decisão, por um caminho que ela sabe ser o caminho do Senhor, não o dela mesma. Próximo texto, Patriarcas e Profetas, página 666, falando também sobre a história de Abigail. Ellen White diz: o Espírito de Deus habitava em seu coração. E não tem como o Espírito de Deus habitar em um coração que não o busca. Não tem como o Espírito de Deus habitar em um coração que não está interessado em buscar a Deus todos os dias. Abigail, o seu coração era cheio do Espírito de Deus. Ela se antecipava aos problemas. Abigail era uma mulher de constante comunhão. E nesse momento eu gostaria de fazer um apelo. E eu não canso de falar essa frase, eu já falei ela quando eu oro no nosso grupo de oração. Eu já falei ela aqui na frente nos nossos momentos de oração. E eu quero apelar ao seu coração. Esposa, esposo, quando você acordar pela manhã, antes de olhar para a bela face do seu esposo amanhecendo, olhe para a face de Cristo. Ore ao Senhor. Leia a Bíblia. Maridos, a mesma coisa. Antes de olhar para a sua esposa, tenha um encontro pessoal com Deus. Pais, antes, pela manhã, antes de vocês levantarem da cama e ir encontrar a face, o rosto doce do filho de vocês, encontrem a face do Cristo vivo. Porque não é possível que nós criemos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não é possível nós ensinar os nossos filhos a amar, obedecer e servir ao Senhor, se nós, primeiro, não estivermos ligados ao Senhor. Nós devemos ser como um canal de bênção para os nossos filhos. Mas nesse canal de bênção só vai fluir, o Espírito de Deus só vai fluir para a vida dos nossos filhos se nós primeiro estivermos ligados ao Senhor. O pastor tem repetido aqui nessas semanas, nesses cultos que nós temos orado pelo Espírito Santo, que se existe um pedido, e isso são palavras da Bíblia, se existe um pedido que Deus não nos nega, é o pedido pelo Espírito Santo. Abigail, ela estava apta a agir rápido e depressa, porque ela estava cheia do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habitava em seu coração.
E a história continua, verso 24, e nós nos aproximamos do final da história. Antes ainda, no verso 19, nós vimos que Abigail, ela pediu para que seus servos levassem os presentes a Davi, mas ela disse, vão na frente e eu os seguirei. Uma mulher bela e sensata, ela não terceiriza a solução dos problemas. Ela vai de encontro com o problema para buscar a solução. A mulher sensata não terceiriza, não terceiriza os cuidados da sua casa, não terceiriza o cuidado do esposo, não terceiriza os problemas da sua vida. Ela vai de encontro à solução. Verso 23. Quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés. E essa cena não é nova. Se nós estivéssemos lendo a narrativa, nós ia ver que no capítulo anterior, você não precisa nem mudar a página da sua Bíblia. Capítulo 24, verso 8, nos diz que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. Aqui nos diz que Davi prostrou-se aos pés de Saul, com o rosto em terra, ajoelhou-se com o rosto em terra, aos pés de Saul, por respeito. E agora, no capítulo seguinte, Abigail, por sinal de respeito, se prostra perante Davi, reconhecendo a autoridade dele como futuro rei. E então ela diz, meu senhor, verso 24, meu senhor, a culpa é toda minha. Meu senhor, a culpa é toda minha. A culpa não é de Nabal. A culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale e ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. A culpa é toda minha. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade que faz de tudo para se livrar da culpa, para achar alguém para colocar a culpa. A culpa nunca é minha, a culpa é de alguém, a culpa é de alguma coisa, a culpa nunca está em mim. Mas a mulher bela e sensata, ela diz, a culpa é minha. E por que a culpa era de Abigail e não de Nabal? Porque Abigail, ela era lúcida. Abigail era lúcida, ela era sensata. Nabal estava lá bebendo, Nabal estava bêbado, mas Abigail estava lúcida. E quem é lúcido, vê. Quem é lúcido, enxerga. E quem enxerga é responsável. Por isso que ela diz que ela é culpada. Ela é lúcida, ela sabe quem ela sabe quem o esposo dela é. E por saber quem ele é, ela deveria estar atenta e ter visto quando os homens vieram. Mas ela não viu, e por isso ela é culpada e pede perdão. Tem um exemplo que talvez você já tenha ouvido em algum lugar. Sabe quando você chega assim na porta da igreja e vê que o extintor de incêndio está caindo, está preso com um parafuso só, está quase caindo? E você passa ali e diz assim, olha, esse extintor ainda vai cair na cabeça de uma criança. Mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou zelador da igreja, mas estou avisando, esse extintor ainda vai cair na cabeça de alguém. Na semana seguinte, o extintor cai na cabeça de alguém. De quem que é a culpa? A culpa é sua, porque você viu, e quem vê é responsável. Abigail era lúcida, e por isso ela entendia que a culpa era dela. Ela precisava estar atenta e fazer alguma coisa. E a história continua, verso 26. E aqui no verso 26, antes disso ainda, mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. No verso 25, ela fala para Davi, não dê atenção a Nabal. Ou seja, ela apela a Davi, não dê atenção às coisas pequenas. Não dê atenção às coisas tolas e mesquinhas que aparecem no seu caminho, tentando estragar a sua jornada de fé. Você, Davi, tem algo melhor e maior para olhar. Não dê atenção ao Nabal. E a partir do verso 26, Abigail agora, ela apela
por um poder que está acima da sua própria beleza e das suas palavras. Um poder que está acima de Davi e que está acima de Nabal. E então ela diz: agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que foi o Senhor, não fui eu, não é as minhas palavras, não fui eu, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente, e prestem atenção, parece que Abigail também já havia ouvido falar de Davi, porque ela diz: o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas as batalhas do Senhor e não as próprias batalhas. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache sobre ti. Mesmo que alguém te persiga e tente tirar-te a vida. Parece que ela conhecia a história de Davi, não parece? Mesmo que alguém te persiga e tente tirar-te a vida do meu Senhor estará firme, segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe, como quem atira com uma funda. Abigail está nesse momento ajudando Davi se reorientar. Abigail, ela está lembrando Davi quem ele era em Deus. Um homem que não luta batalhas próprias, um homem que não busca vingança por causa de prejuízo pessoal, um homem que não é cheio de si mesmo, mas um homem que busca as batalhas do Senhor, um homem que já havia vencido em nome do Senhor, um homem que derrubou um gigante usando apenas uma funda. Abigail, ela lembra Davi de quem ele é em Deus. E Davi responde a Abigail no verso 32 e diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu derramasse sangue e me vingasse com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só homem da casa de Nabal teria sido deixado vivo no romper do dia. Por meio de Abigail, Deus falou novamente com Davi. Abigail, ela ajudou Davi a se reorientar. E existe uma beleza inegável na vida daquelas pessoas que apontam outras pessoas para Cristo. Foi a beleza redentora de Abigail que abriu os olhos de Davi e fez com que ele percebesse novamente a beleza de Deus. Foi Abigail, de joelhos, aos pés de Davi, que colocou Davi de joelhos novamente aos pés de Deus. Existe uma beleza inegável na vida daqueles que reorientam as pessoas e que apontam outras pessoas para Cristo. A história termina dizendo que Davi, ele não fez mal nenhum a Nabal. Abigail então voltou para sua casa e o verso de número 35 nos diz que ela voltou para sua casa e ela não voltou porque o marido havia mudado. Não era tempo suficiente para o marido ter mudado, mas ela voltou para sua casa porque ela era uma mulher bela e sensata e uma mulher que sabia das suas responsabilidades. E ela volta para sua casa e encontra o marido bêbado. E ela não chega lá e começa a falar e contar tudo o que havia acontecido, não. Ela é sensata e ela pacientemente aguarda até o dia seguinte. No dia seguinte, então, Abigail conta a Nabal, quando ele está sóbrio, ela conta a ele tudo o que havia acontecido. E a Bíblia nos diz que a ira de Deus recaiu sobre Nabal e ele morreu.
E daí Davi, então, se casa com Abigail. Mas eu quero finalizar essa mensagem chamando a atenção de vocês justamente para o ponto anterior e lendo esse último texto com vocês. Como o perfume de uma flor, a bondade de Abigail se revelou em seu rosto, palavra e ação. O Espírito de Deus habitava em seu coração. Suas palavras, temperadas com graça, carregavam a influência celestial. Davi, o futuro rei de Israel, tremeu ao refletir nas palavras de Abigail, ao refletir nas suas intenções precipitadas. Prestem atenção. Quem dera existissem muito mais pessoas como essa mulher de Israel, que acalmassem sentimentos de ira, que evitassem intenções precipitadas de se realizar, que impedissem grandes desgraças por meio de palavras calmas e de sabedoria. Quem dera existissem mais pessoas como essa mulher de Israel. Quem dera nessa igreja existissem mais pessoas dispostas a se antecipar aos problemas, dispostas a buscar realmente o Espírito de Deus todos os dias. Quem dera essa igreja estivesse cheia, e eu falo isso porque eu apelo ao coração de vocês, porque isso é uma realidade, isso é possível. Essa igreja pode estar cheia de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, que acordem todos os dias dispostos a buscar ao Senhor, dispostos a encher os seus reservatórios, a se preparar, a estarem preparados para agir na hora que a vida exigir que eles ajam. Quem dera nessa igreja existissem mais pessoas dispostas a ouvir e ouvir atentamente. Quem dera na nossa casa existissem mais pessoas dispostas a ouvir atentamente, a assumir a culpa, a tomar para si a responsabilidade, a ser a mudança que quer ver no outro. Quem dera existissem mais mulheres, mais homens e jovens dispostos a se colocar de joelhos, para que assim outros também possam se colocar de joelhos. E esse é o meu apelo para você nessa manhã. Que isso possa ser uma realidade nessa igreja, que isso possa ser uma realidade na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Que a beleza de Cristo possa refletir do nosso interior para o nosso exterior e que possamos ser mais pessoas, assim como essa mulher de Israel. E assim eu convido você para que nesse momento nós possamos nos colocar de joelhos, selar um compromisso com Deus e dizer a Ele que é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, seguir esse exemplo que a palavra de Deus nos trouxe. Que acima de tudo, nós queremos que o Espírito Santo de Deus habite em nosso coração. E eu convido você para que nesse momento você se coloque de joelhos para nós orarmos ao Senhor. Pai querido, a Tua palavra nos diz que quem dera existissem mais mulheres como essa de Israel. A nossa igreja está cheia de pessoas aqui presentes, pessoas ouvindo online a Tua palavra, não importa. A Tua mensagem, ela alcança cada coração, não importa onde eles estejam. E é por isso que nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito, Ele encha o nosso coração. Que nós possamos ter em nós um coração belo, um coração puro, um coração que consegue discernir a verdade, um coração disposto a buscar as coisas do alto, um coração disposto a receber o Espírito Santo de Deus a cada dia. Que nós possamos ser pessoas que apontem outras pessoas para Cristo. Que o Espírito Santo
habite no coração das mulheres, dos homens, das crianças, dos jovens que estão ouvindo nessa manhã. Que o Senhor se faça presente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar também as mulheres que vão cantar agora no final para a gente, que nós possamos juntos decidir também por meio dessa música a ser mulheres envolvidas na missão. Você está tão alto. Que Deus abençoe. Um bom sábado para cada um de vocês. Amém. Eu gostaria de agradecer a todas as mulheres que estiveram presentes hoje, que participaram, colaborando com essa programação, com a nossa equipe. Gostaria de agradecer aos homens também que ajudaram para que fosse possível essa programação hoje. E eu gostaria de convidar todas as mulheres de 0 a 100 anos que viessem aqui à frente para que a gente pudesse louvar juntas. Todas as mulheres, por favor. Vamos, podem vir. As meninas também. Aqui sim. Guilherme, por favor, coloca o vídeo da música. Todas aqui. Obrigada. Nós vamos louvar todas juntas agora.
nós possamos, cada dia, servir a Deus e ser instrumento nas mãos dele. Amém. As mulheres que não vieram, por favor, pode se colocar em pé para você receber uma rosa também. E ao final, na saída, terá uma lembrancinha, cada uma, tá bom? Muito obrigada. Nós vamos aproveitar que estamos todas as mulheres aqui e convidar também os pais, para a gente também orar para os nossos filhos, como sempre a gente tem feito nos nossos cultos, tá bom? Se vocês quiserem vir aqui também à frente para a gente fazer a nossa última oração e louvar e agradecer a Deus por esse lindo culto e orar pelos nossos queridos filhos que o Senhor tem nos dado. Querido e eterno Deus, maravilhoso Senhor, que habita no mais alto dos céus e através do seu santo e bom Espírito está aqui conosco. Amém. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu uma missão como mulher, que também é ser mãe. E essa é uma missão muito especial e uma das mais difíceis que existe nesse mundo. Por isso, Senhor, viemos aqui interceder também pelos nossos filhos, tanto aqueles, Senhor, que estão no ventre, aqueles que já nasceram, as criancinhas, os adolescentes, os juvenis, os adultos e os nossos filhos que já têm até netos, que nós temos até netos. Querido Deus, queremos pedir que o Senhor dê uma bênção muito especial a eles, porque nós estamos pedindo, e a tua palavra diz, pedir e dar-se-vos-á. Por isso, Senhor, entregamos os nossos queridos filhos nas tuas mãos, pedimos que o Senhor habite no coração deles, aqueles que estão distantes do teu caminho, Senhor, que o Senhor traga-os de volta, aqueles, Senhor, que estão com algum problema, alguma dificuldade na vida, enfim, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um deles, que o Senhor os ajude e nos abençoe como pais e mães, para que tenhamos sabedoria, assim como a Abigail teve sabedoria. Amém. Em nome de Jesus,